Glória a Deus. A paz do Senhor, amados, amém? Que privilégio mais uma vez estar aqui com vocês. É bondade do meu pastor Ailton, meu discipulador. É bondade de vocês, me receberam com tanto carinho. Na época o pastor Ailton me fez o desafio de estar como professor lá no seminário. Foi incrível, foi um tempo muito precioso para mim. De fato, a bondade de vocês tem me alcançado também. Isso é recíproco, o carinho, o amor pela vida de vocês, viu? Deus abençoe. Mas hoje, obviamente, o cajado não está comigo. Hoje eu vou orar então, porque o cajado está com a patroa aqui. E eu acredito que vai ser uma bênção, porque eu fui edificado por essa palavra. Eu tenho certeza que os irmãos sairão daqui bem alimentados por essa palavra, amém? Amém. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui, podendo desfrutar do seu cuidado, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, compartilhando com os nossos amados irmãos, com a igreja que aqui, Senhor, serve ao Senhor. Podemos compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado no coração da Vanessa, aquilo que o Senhor tem, ó Deus, colocado no sentimento dela, aquilo que o Senhor tem, Deus, trazido à memória, que possa de fato, ó Pai, alimentar a nossa alma, o nosso coração. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo é o mesmo que testifica a grande obra que tem acontecido neste lugar, que os irmãos sejam imensamente edificados por essa palavra, pois um é o Espírito que faz todas as coisas. Pai, que o Senhor possa, em nome de Jesus, acalmar todo e qualquer coração, qualquer anseio, e que a Tua palavra possa alimentar a nossa alma profundamente. Nós oramos, Senhor, porque nós cremos, em nome de Jesus, amém. Amém. Paz do Senhor, irmãos, amém. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Eu amo estar aqui nessa igreja, amo estar aqui com vocês. Aqui é uma igreja que tem o meu coração. Todas as vezes que nós chegamos aqui, nós somos muito bem recebidos. Estar na presença de Jesus é maravilhoso, estar aqui na presença de Jesus com vocês é muito melhor. São verdadeiros amigos nessa caminhada com Jesus, são parceiros nossos. Olhar para essa igreja nos deixa muito animados, nos anima de continuar caminhando e servindo a Jesus nessa caminhada. Aos pastores dessa igreja, o meu carinho, o meu respeito, a minha admiração. Eu tenho uma admiração muito grande por eles, são nossos conselheiros. Todas as vezes que nós precisamos conversar, compartilhar algo, nós procuramos. E eu penso assim, quando eu crescer eu quero ser igual a eles. Quando a minha igreja crescer, eu quero que minha igreja seja igual a vocês. E como é bom poder estar aqui com vocês. Me acompanham aqui uma parte da minha família, minhas amigas, minha irmã Vivi, minha mãe Alice, minha amiga Dani, minha prima Rê, minha amiga Isabela. São minhas amigas, minhas companheiras, as pessoas que eu amo. Eu tenho certeza que elas também me amam. E estão comigo na batalha, são minhas guerreiras, estão comigo na frente de batalha lá no pastoreio da nossa igreja. E nós seguimos assim juntas, glorificando o nome do Senhor. E o amor da minha vida, Pastor Val, que vocês tanto amam também. Ele é assim mesmo, é carismático, parece prefeito, sai na rua cumprimentando todo mundo. É assim mesmo. E eu quero agradecer por esse convite, por essa oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor aqui. Para mim é uma honra muito grande. E eu fiquei muito feliz quando a Rosângela me convidou e falou do tema. E eu já pensei, uau, que tema maravilhoso para compartilhar, que é devoção, uma vida focada na eternidade. E a Rosângela abriu aqui o culto falando o significado da palavra devoção. E ela já tinha até postado no Instagram, e eu tinha anotado, porque algo me chamou a atenção no significado dessa palavra, que diz o seguinte: é um apego sincero e fervoroso a Deus, expressado por meio de ações. Então, a segunda parte é tão importante quanto a primeira. Não é só o apego, não é só esse fervor, essa adoração a Deus, mas é algo que é expressado por meio de ações. E isso tem tudo a ver com a palavra que eu escolhi para poder estar ministrando hoje nessa noite,
E a palavra que eu escolhi para estar traduzindo esse termo devoção, eu escolhi o significado dedicação. Porque quando nós falamos em devoção, nós estamos falando em dedicação. Quando nós falamos em devoção a Deus, nós estamos falando de dedicação ao Senhor. E quando eu penso em falar de devoção no culto de mulheres como esse, nós temos aqui toda a igreja, mas uma palavra direcionada, um evento direcionado para as mulheres, eu penso em falar nas mulheres que seguiam a Jesus e na devoção que elas demonstraram por Ele. Então, essas mulheres que seguiam a Jesus, elas eram atuantes no ministério de Jesus, elas acompanhavam Ele desde o início do seu ministério e permaneceram até o final. Elas estavam lá com Jesus no momento da crucificação, elas permaneceram após a morte de Jesus, elas foram as primeiras a receberem a notícia da ressurreição, e elas puderam vislumbrar a subida de Jesus aos céus. E eu quero compartilhar com vocês um pouco da trajetória dessas mulheres. Nós vamos ler alguns textos aqui no início, vocês vão poder compartilhar também comigo essa leitura, e eu vou começar a ler aqui com vocês em Lucas 8, a partir do versículo 1. Nós vamos ler alguns textos, provavelmente vai aparecer aí para vocês também. Então, nesse primeiro, eu quero chamar a atenção da trajetória dessas mulheres com Jesus no início do seu ministério. Lucas 8, a partir do 1, diz assim: Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Então nós vemos que desde o início do ministério de Jesus, essas mulheres já estavam acompanhando ele. Um pouco mais para frente, em Lucas 23, no 45, nós vamos ver no momento da crucificação. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio, e Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: Certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe observando essas coisas. Então nós vemos que essas mesmas mulheres que estavam com ele lá no início do ministério, permaneceram durante toda a caminhada de Jesus e estava presente com eles lá na crucificação. Lucas 23, 55, nós vamos ver essas mulheres presentes também no sepultamento de Jesus, que diz assim: As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Então foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Veja que eu escolhi propositalmente os textos de Lucas, porque ele faz questão de frisar as mulheres que estavam com Jesus desde a Galileia, ou seja, desde o início do seu ministério. E não para por aí, nós vamos ler Lucas 24, falando da ressurreição de Jesus, porque após a morte de Jesus, essas mulheres permaneceram fiéis a ele. Diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, quem? As mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol,
colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhe disse quando ainda estavam com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Veja que as mulheres são tidas como loucas, já não é de hoje, né? Já é de muito tempo. Naquela época elas chegaram falando: ele não está, ele ressuscitou, ele ressuscitou. E os discípulos olharam para eles e falaram: tão louca, só pode. Não acreditaram, porque aquilo que elas estavam falando era algo maravilhoso demais. E após a ressurreição de Jesus, nós vamos ver que elas estavam presentes na sua ascensão, que elas estavam presentes no dia de Pentecostes, que foi um dia importantíssimo, um marco, no início da igreja primitiva, Atos 1,14. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. E mais para frente, nesse mesmo texto, no capítulo 2, vem falar do dia de Pentecostes, fala: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre a cabeça de cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Uma leitura um pouquinho longa, mas eu fiz questão de ler todos esses textos que vem citando, que vem falando da trajetória dessas mulheres. Todos os evangelhos vão falar delas. Alguns focam em alguns nomes, outros livros focam em outros nomes. Mas de forma geral são citadas aqui Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, que foi liberta de 7 demônios, Maria, mãe de Tiago e José. Alguns textos falam de Salomé, outros falam da mãe dos filhos de Zebedeu. Os que nós lemos aqui cita Joana, a esposa de Cusa, um homem que trabalhava para Herodes. Fala sobre Susana e fala de outras mulheres ainda, muitas outras que o nome não são citados aqui, mas mulheres que ajudavam, que patrocinavam o ministério de Jesus e serviam o ministério de Jesus com os seus próprios bens. Nós vemos aqui mulheres como nós, como eu e você, que estamos aqui nessa noite. Nós vemos mulheres, nós vemos mães, nós vemos esposas, nós vemos mulheres trabalhadoras, esforçadas, algumas com a vida um pouco mais simples, outra com a vida um pouco mais confortável financeiramente, mulheres diferentes umas das outras, mas com uma coisa em comum: a devoção e a dedicação que elas entregavam para Jesus. E quando nós falamos de devoção, nós falamos de dedicação. Quando nós falamos de devoção a Jesus, nós podemos traduzir como uma vida de dedicação a Jesus. Essas mulheres haviam sido alcançadas por Jesus, haviam experimentado do seu amor, da salvação, experimentaram da libertação e agora livres, amadas, aceitas, elas estão expressando a sua gratidão sendo seguidoras de Jesus. Agora elas estavam expressando o seu amor, sua devoção a Jesus através da sua dedicação. De cidade em cidade elas iam viajando com Jesus, pregando as boas novas. Muitas vezes com os próprios recursos, muitas vezes com o dinheiro do próprio bolso. Alguma delas investindo dinheiro para que o reino de Deus estivesse sendo pregado
por onde eles passavam. Uma vida inteira essas mulheres tiveram servindo a Jesus. Elas honraram Jesus na vida e na morte. E após a ascensão de Jesus, nós vemos que essas mulheres permaneceram fiéis a Ele. Nos dias de hoje, nós que fomos alcançadas por Jesus, também podemos ter uma vida de devoção. Hoje ainda, nos nossos dias, nós também podemos ter uma vida de dedicação a Ele, e não abandonando, nem mesmo nos momentos mais difíceis que nós passamos. E é impossível nós experimentarmos desse amor de Jesus. É impossível nós experimentarmos dessa salvação, dessa graça que nos alcançou, e não entregar a nossa vida para Jesus. O texto, todos esses textos que nós lemos aqui, mostram que elas estiveram do início até o final do ministério de Jesus e permaneceram. Elas foram as primeiras a pregar e a anunciar sobre a ressurreição de Jesus. Nós vemos no Evangelho de João que cita que Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus ressurreto. Quando ele apareceu após a ressurreição, o Evangelho de João fala que foi para Maria Madalena que ele apareceu. Seja o que fosse que acontecesse, ou com elas, ou com eles, elas permaneceram, elas não desistiram. E todas essas mulheres que nós citamos até agora, que nós lemos nesse texto até agora, elas viveram uma vida de dedicação e de devoção a Cristo, mesmo tendo a sua rotina diária. Elas permaneceram fiéis a Jesus, mesmo tendo as suas rotinas diárias. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. E já quero chamar para a primeira observação que eu gostaria de falar, para o primeiro tópico dessa pregação, que é devoção além da igreja. Devoção além da igreja. Eu percebo que nos dias de hoje, existe uma dificuldade em permanecer ao lado de Jesus. Eu percebo no dia de hoje que existe uma dificuldade em manter uma constância na dedicação a Jesus. Porque na cabeça de muitas pessoas existe um conceito errado, um conceito errôneo, de que devoção só acontece quando nós estamos aqui dentro da igreja. Infelizmente, esse conceito errado ainda está na cabeça de muitas pessoas, que acham que se dedicar a Jesus só é possível quando nós estamos dentro do ambiente da igreja, dentro das 4 paredes da igreja. Como se dedicar a Jesus fosse algo que nós conseguíssemos ligar e desligar. Um exemplo, estou desligando o modo mãe, e agora eu vou para a igreja e vou me dedicar a Jesus. Ou então vou desligar o modo esposa e agora eu vou para a igreja e vou me dedicar a Jesus. Ou então quando acaba o culto, aí eu desligo a chave da pessoa que é devota e dedicada e eu volto para minha casa e continuo fazendo as minhas tarefas. De mãe, de esposa, seja qual for, de tantos papéis que nós exercemos aqui nessa terra. Como se só fosse possível se dedicar a Jesus aqui dentro. E por que esse conceito errôneo está na cabeça das pessoas hoje em dia? Nós ouvimos muitas coisas por aí, como por exemplo, eu não tenho tempo de me dedicar a Jesus porque eu trabalho. Como se só fosse possível se dedicar a Jesus quem não trabalha fora. Né? Então, falando na linguagem das mulheres, por exemplo, as mulheres, não aqui e nem na minha igreja, tá bom, irmãos? Não aqui nem na minha igreja. Posso ouvir um amém? Nas outras igrejas, né? Muitas mulheres falam assim, eu não consigo me dedicar assim para Jesus como você. Talvez elas ainda falam assim, porque para você é mais fácil. Eu não consigo me dedicar porque eu trabalho fora. E aí eu não sei o que é pior. Eu não sei, pensando nesses argumentos, eu não sei o que é pior. Se é o fato delas acharem que só quem não trabalha fora pode servir a Jesus, ou se elas estão querendo dizer que quem não trabalha fora, quem só trabalha em casa não tem trabalho. O que vocês acham?
né? Porque quando a pessoa fala assim, eu trabalho fora, é como que quem estivesse dentro de casa não tem trabalho, então, né? Então, muitas pessoas pensam que se dedicar a Jesus é só dentro da igreja. Então, elas pensam assim, mas eu trabalho fora, então eu não tenho tempo para me dedicar para Jesus. Algumas outras pessoas falam assim, eu não tenho tempo de me dedicar a Jesus, porque agora eu estou com criança pequena. Como se só fosse possível se dedicar a Jesus quem não tem filho. Ou quem já tem um filho grande. Aí algumas mulheres falam assim, não, mas quando o meu filho crescer, aí eu vou me dedicar para Jesus. Como se o filho que fosse maior não desse trabalho. Como se ele não precisasse de atenção. Como se ele também, né, não precisasse da nossa energia. Então assim, nós não, né, nós combinamos que não somos nós. Nem aqui, nem na minha igreja. Algumas pessoas vão criando essa ilusão, esse conceito errado dentro da cabeça, e aquilo vai se tornando uma verdade, e as pessoas vão acreditando nisso. E aí as pessoas ficam pensando, depois eu me dedico, quando a criança crescer. Ou então a pessoa pensa assim, agora o meu tempo de se dedicar para Jesus já passou, porque agora eu me casei, e agora eu estou casada. Como se só pudesse se dedicar a Jesus as solteiras, ou enquanto nós estamos solteiros. Vocês percebem que esse contexto vai tomando conta? E nós precisamos desmistificar que dedicação só acontece dentro do templo, dentro das 4 paredes da igreja, ou quando nós estamos num evento da igreja. E enquanto nós não corrigirmos esse pensamento errado dentro da cabeça das pessoas que estão à nossa volta, nós não vamos conseguir nos desapegar dessas desculpas que muitas vezes nós criamos para nós mesmas. E talvez nós estejamos agarradas em alguma dessas desculpas aí, enquanto Jesus está buscando uma vida de devoção e uma vida de dedicação da nossa parte. E é possível viver essa vida de devoção e de dedicação fora desse ambiente aqui que nós estamos. Irmãos, estar aqui na casa do Senhor é maravilhoso. É um dos lugares que eu mais amo estar, é dentro da igreja, com as pessoas que eu amo. Só que o tempo que nós vivemos aqui dentro da igreja é muito pequeno. É muito pouco, um culto dura em torno de 1h30, 2 horas. Às vezes nós nos ocupamos na agenda da igreja durante a semana, 1, 2, 3 dias. Isso é muito pouco comparado com o restante da nossa vida, dos outros ambientes que nós frequentamos. Veja o que Jesus disse para a mulher samaritana, quando ele está conversando com ela no poço. Jesus está conversando com aquela mulher está tendo um diálogo com Jesus. A princípio ela ainda não sabe quem ele é. E no decorrer da conversa ela começa a perceber que Jesus é um profeta, que ele é um rabi, que ele é um mestre. E ela começa a questionar a respeito de adoração ali com ele. E num determinado momento, aquela mulher fala assim, olha, Senhor, os nossos antepassados nos ensinaram a adorar nesse monte. Mas vocês que são os judeus, vocês falam que nós precisamos adorar em Jerusalém. Qual é o lugar que nós devemos adorar? Então vocês percebem que aquela cultura da época, né, até por causa da cultura, aquela mulher estava presa a um local. Mas Jesus veio para mudar essa concepção. Porque ele vira para aquela mulher e ele fala assim, nem aqui nem lá. Porque está chegando um tempo e já chegou, ele fala, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Senhor está procurando pessoas que o adorem dessa forma. Então Jesus, nós não temos como colocar Jesus dentro de uma caixinha, ou simplesmente limitar Jesus aqui dentro do templo, ou limitar a nossa vida de adoração, de devoção a Jesus, só quando nós estamos aqui. Jesus, ele vem para tirar as vendas dos nossos olhos e falar, filhos, acordem, porque vocês precisam ter uma vida inteira de devoção. Não só dentro da igreja, mas aonde vocês estiverem. E mais, ele está falando, olha, eu estou procurando pessoas assim. Eu estou procurando pessoas que adorem o Pai em espírito e em verdade. Jesus está explicando que a nossa adoração, a nossa devoção, a nossa dedicação vai além de um lugar físico.
Vai além do que nós estamos aqui hoje, nesse momento. Vai além desse período que nós estamos aqui, dentro da igreja ou de um lugar que nós estamos fazendo um culto. Essa vida de devoção, ela tem que acontecer em todos os lugares que nós estamos, em todos os momentos da nossa vida, não só dentro da igreja, não só nos eventos da igreja, mas o Senhor está querendo buscar de nós uma vida de devoção, uma vida de dedicação, enquanto nós estamos lá no nosso local de trabalho. O Senhor está buscando esses verdadeiros adoradores, enquanto nós estamos educando os nossos filhos. Enquanto nós estamos cuidando da educação de cada um deles. Ele está buscando essa vida de dedicação, enquanto nós estamos cuidando também dos nossos pais. Porque alguns de nós já estamos na condição de cuidar dos nossos pais hoje. Lá na igreja nós temos uma mulher que agora está vivendo um novo desafio da vida dela. Ela está cuidando da sogra. E quando eu estava preparando essa pregação, eu me lembrei dela. Muitos de nós já estamos nessa condição de cuidar dos pais, dos sogros, e também nesse momento o Senhor quer que nós venhamos colocar em prática a nossa dedicação a Ele, a nossa devoção a Ele. Enquanto nós estamos casadas, enquanto nós estamos com os nossos esposos, com os nossos cônjuges, o Senhor quer encontrar essa devoção, essa dedicação enquanto nós estamos com as nossas amigas, enquanto nós estamos na faculdade. A nossa devoção, ela não pode se limitar a uma agenda. A nossa devoção não pode se limitar somente ao que a igreja propõe. A igreja propõe uma série de coisas para nos envolver, para nos impulsionar, para nos ensinar. Mas isso não pode ficar limitado somente nesse momento. Nós precisamos dar sequência nessa vida de devoção e dedicação, aonde nós estivermos. E olha que, quero ser bem enfática aqui, eu estou falando de devoção, além da igreja, mas eu sou pastora de igreja local e quero frisar a importância da agenda da igreja na nossa vida. Quero frisar a importância dos eventos da igreja na nossa vida e o quanto é importante a igreja engajada nesses eventos. O que eu estou querendo dizer aqui, tenho certeza que vocês estão me entendendo, é que além daqui, ou seja, nós não excluímos esse momento, ele é tão importante quanto os outros. Aqui é a cereja do bolo da nossa semana, né? Nós vivemos uma vida de devoção aonde nós estamos, no local de trabalho, em casa, com as amigas, na faculdade. E quando chega aqui, o nosso culto de adoração é a cereja do bolo aqui do nosso encontro com Deus. É um resumo daquilo que nós vivemos durante toda a nossa semana. Porque durante a semana nós vivemos uma vida de louvor e adoração ao Senhor. Quando nós vivemos isso na prática, quando nós chegamos aqui, a gente não está vivendo nada novo. Os louvores que nós cantamos aqui, são os louvores que nós estamos cantando em casa, porque nós somos pessoas que entronizam o nome do Senhor com louvores, enquanto nós estamos também aonde nós estamos. No carro, enquanto nós estamos caminhando, nós estamos cantando, nós estamos louvando. Então a nossa vida de dedicação a Jesus é além dessas paredes. Além dessas paredes. A nossa vida de devoção, de dedicação, reflete no nosso dia a dia. Reflete no estilo de vida que nós temos aqui na terra. A nossa devoção, a nossa dedicação a Jesus reflete diretamente nos nossos relacionamentos que nós temos enquanto nós estamos aqui na terra. E como seria isso na prática? Aqui eu faço a minha segunda observação. Devoção, primeiro foi devoção além da igreja. E o segundo é devoção no nosso dia a dia. O que seria isso? Devoção no dia a dia é ter uma vida de devoção e dedicação, vivendo com Jesus e vivendo para Jesus enquanto nós estamos aqui na terra. Veja que são duas coisas, parecem iguais, mas são diferentes. Viver com Jesus e viver para Jesus. As duas coisas são importantes. Uma vida de devoção, uma vida de dedicação no dia a dia, é viver com Ele e viver para Ele no nosso dia a dia. Enquanto eu estava meditando e preparando essa ministração, eu comecei a refletir na minha vida e na minha história. Eu acredito que a maioria de vocês sabe, eu já devo ter contado aqui em algum momento, que eu me converti quando eu tinha 9 anos. E eu prometi para mim que eu não ia chorar quando eu citasse isso.
Eu conheci Jesus quando eu tinha 9 anos. Eu era só uma menina que precisava de Jesus. E aí eu vou analisar durante toda a minha caminhada com Jesus. Parece que não, gente, mas já fazem 20 anos, viu? Eu me converti com 9. E já tem 20 anos que eu estou com Jesus. Parece pouco, mas é bastante. Esses meus 20 anos aí na caminhada com Jesus foram maravilhosos. E aí, analisando essa minha caminhada e pensando em tudo o que eu já experimentei, já vivenciei, em tudo que eu me dediquei para Jesus, eu fiquei pensando assim, poxa, eu não sei fazer mais nada nessa vida. Pensa, eu me converti com 9. Eu não sei fazer mais nada nessa vida, a não ser servir a esse Jesus. E eu fiquei pensando, o que eu posso fazer? Se eu tirar Jesus da minha vida, o que sobra? Não sobra nada. E eu comecei a pensar, se eu tirar esse meu desejo, esse meu fervor de servir a Jesus, o que sobra? Não sobra nada. Não sobra nada. Não sobra nada. Não existiria a Vanessa que fala aqui hoje para vocês, se eu tivesse que tirar Jesus da minha história, da minha vida, da minha rotina, do meu dia a dia, não sobraria mais nada, porque tudo que eu faço é pensando para Jesus. Tudo que eu coloco a mão é pensando em fazer para Jesus. Tudo que eu coloco na minha cabeça é pensando em agradar a Jesus. E se eu vou querer alguma coisa, eu penso assim antes, Jesus, eu posso querer isso? Porque antes de querer, eu quero saber se Ele quer que eu queira. Porque longe de mim querer alguma coisa que não seja da vontade do Senhor. Porque se tem uma coisa triste é você querer algo e não ser da vontade do Senhor, e a frustração é grande. Então, inteligente eu procurando ser, eu já penso assim, já vou perguntar para Jesus antes de eu querer. Então, Jesus, eu quero. É igual os esposos. Os esposos aí são convidados para jogar bola e eles ligam para as esposas e falam assim, eu fui convidado para jogar futebol, eu quero. Aí a esposa fala, quer? Aí ele, eba, mas você não vai. Aí eu ligo para Jesus, olha Jesus, eu quero tal, eu posso querer tal coisa? Aí se ele fala, pode, aí eu deixo crescer uma expectativa no meu coração. Se ele falar, não pode, aí eu nem desenvolvo expectativa nenhuma. Mas porque eu desenvolvi no meu coração um desejo tão grande de agradar a Deus, de agradar a Jesus, que até aquilo que eu vou pensar, eu penso no que Ele está pensando sobre mim. Eu estou citando isso porque isso é a devoção no dia a dia. Às vezes nós mistificamos tanto a questão da devoção, a questão da dedicação, e a nossa dedicação são nas coisas simples do dia a dia. Das coisas mais simples que vocês possam imaginar. A nossa dedicação, a nossa devoção, ela reflete nas nossas atitudes e nos nossos relacionamentos aqui. Em que sentido? No sentido de que se cada uma de nós que estamos aqui procurarmos ser uma esposa melhor, não é só para os nossos esposos, mas por Jesus. Porque nós aprendemos na palavra dele, lá em Provérbios 19, que nós devemos procurar ser uma esposa melhor. Eu sei que eles são os amores das nossas vidas. Eu sei que eles merecem todo amor, toda dedicação de cada uma de nós, né? Tem aquele ditado, né, que fala assim, perto faz raiva e longe faz falta, né? Não aqui, nem lá na minha igreja, né? Nas outras. Eles não, aqui eu tenho certeza que os esposos são umas bênçãos, são maravilhosos, ó, meu esposo aqui. Mas se nós procuramos ser esposas melhores, não é só para eles. Primeiro, nós precisamos querer isso, porque Jesus nos ensina assim na sua palavra. E quem nós queremos agradar primeiro é o Senhor Jesus. Isso é devoção na prática. Isso é dedicação a Jesus na prática. Se eu procuro ser uma boa mãe, não é só para os nossos filhos. Porque eu tenho certeza que os filhos de vocês merecem. Quem é mãe de adolescente aí, de pré-adolescente aí? Aí, ó. Glória a Deus pela vida de vocês. Que o Senhor Jesus abençoe grandemente a vida de vocês. Mas, gente,
Quem tem filho pré-adolescente sabe, né? E quando é pequenininho é uma gracinha, é uma fofura, é um anjo vindo do céu. Aí vai crescendo, vai virando pré-adolescente, fica um anjo em dobro. É uma bênção, eu quero profetizar coisas boas aqui no nosso meio. Mas se nós procuramos ser mães melhores, na maioria das vezes não é para os nossos filhos. Porque às vezes o filho não está merecendo. E aí, o filho não está merecendo, aí você vai falar, não está merecendo, eu não vou ser uma mãe melhor. Então, não vou nem procurar me empenhar no meu papel de mãe. Não, pelo contrário. Se nós procuramos ser uma mãe melhor, é porque lá em Tito nós aprendemos que nós devemos ser boas mães. Na palavra do Senhor nos ensina. E por causa da nossa dedicação a Ele, por causa do nosso fervor, da nossa devoção a Ele, nós procuramos ser pessoas melhores. Porque se eu procuro ser uma profissional melhor, não é para o meu patrão. Gente, eu tenho uma bênção tão grande de só ter tido patrão bonzinho para mim, na minha vida toda, nesses meus 20 anos. Eu só tive gente maravilhosa me liderando nas empresas que eu trabalhei. Mas, gente, todo dia quando eu quero ser uma profissional melhor, eu não posso pensar no meu patrão, porque ele é ser humano, mais cedo ou mais tarde, ele vai falhar comigo. Mas se eu penso em ser uma profissional melhor, é para agradar o meu Deus, é para agradar o meu Jesus, que me ensina lá em Colossenses, que tudo que eu fizer, eu tenho que fazer de coração, como se fosse para o Senhor, e não para os homens. Então isso é colocar a nossa devoção, a nossa dedicação em prática, porque nós precisamos mostrar isso no nosso dia a dia, não só nas palavras que nós proferimos, mas também nas nossas atitudes. Porque se eu e você, nós procuramos conhecer melhor a palavra do Senhor e nos dedicamos no estudo da palavra do Senhor, é porque nós aprendemos também com Ele. Ele fala, olha, vocês têm que se apresentar como obreiros que não têm do que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade. Percebem que tudo o que nós vamos fazendo é para agradar a Jesus que nos chamou, que nos redimiu, que nos salvou. Se nós separamos momentos do nosso dia para orar, para se relacionar em oração, é porque Ele ensina que nós precisamos entrar no nosso quarto, fechar a porta, e o Deus que nos vê no secreto nos recompensará. Então, isso reflete no nosso dia a dia. Se nós pensamos em deixar um legado nessa terra, se nós pensamos em marcar a vida das pessoas que passam pelo nosso caminho, é porque é para refletir a glória de Jesus, é para refletir o poder de Deus e exaltar aquilo que Ele fez nas nossas vidas. E a nossa devoção queima no nosso coração. A nossa devoção precisa queimar no nosso coração, mas precisa também transparecer através do nosso estilo de vida, aonde nós estivermos. Essa dedicação reflete no nosso estilo de vida e nos nossos relacionamentos aqui na terra. Agora, se alguém consegue separar isso, alguma coisa está errada. Porque Deus, Ele nos criou de forma completa. Nós não podemos departamentalizar a nossa vida. A gente não pode, igual eu falei no começo, ligar uma chave de uma pessoa devota e dedicada quando nós entramos aqui na igreja e lá fora desligar essa chave. Se você consegue separar as coisas, eu sou uma coisa aqui dentro, eu sou outra coisa lá no serviço. Eu sou uma coisa aqui na igreja, sou outra coisa lá dentro da minha casa. Eu sou até irreconhecível. Quem me vê aqui não me imagina como eu sou lá. Gente, se alguém aqui consegue fazer uma coisa dessa, como diz o meme, algo de errado não está certo. Tem alguma coisa de muito errado acontecendo aí. Nós vemos na vida dessas mulheres, que nós lemos aqui no início desses textos, nós vemos na vida delas marcas de uma vida de devoção. E assim também tem que ser na nossa vida. As pessoas precisam ver isso refletindo no nosso dia a dia. Então não tem como nós dizermos que nós servimos a Jesus e que nós nos dedicamos a Ele, se isso não refletir nos nossos relacionamentos e no nosso dia a dia. E continua a frase, o Senhor continua procurando verdadeiros adoradores, aqui e lá fora. E daqui já caminhando para o final, minha última observação e último ponto a respeito dessa mensagem. A primeira devoção, além da igreja.
A segunda, devoção no dia a dia. E o terceiro, devoção no dia a dia sem perder o foco da eternidade. Ter uma vida de devoção e dedicação a Jesus é viver com Ele, é viver para Ele enquanto nós estamos aqui nessa terra, sem perder o foco da nossa vida lá no céu. Porque nós sabemos, irmãos, que a nossa vida, ela não se resume aqui. Nós costumamos dizer lá na igreja que essa nossa vida com Jesus é maravilhosa. Maravilhosa. Viver nessa terra aqui que nós vivemos, gente, é maravilhoso. Viver aqui é sensacional. Mesmo passando aí dificuldades, que todo mundo vai passar um dia, mais cedo ou mais tarde, não é rogando praga não, é falando da realidade, né? Enquanto nós estamos aqui, nós estamos sujeitos. Mas mesmo assim, com tudo, viver aqui com Jesus é maravilhoso. Só que a nossa vida aqui é curta, nós não viveremos aqui para sempre. Isso tem que estar muito claro na nossa cabeça, e a gente tem que estar lembrando isso o tempo inteiro. A nossa pátria não é aqui, nós estamos aqui de passagem, nós não somos desse local. Aliás, o nosso tempo aqui na terra é tão pequeno, mesmo que nós venhamos viver muitos e muitos anos, 80, 90, 100 anos. Eu conheço uma vozinha que fez 102 anos, está lá conversando, lúcida, ouvindo, falando. Mesmo que nós venhamos viver muito, se comparado ao nosso tempo na eternidade, não tem nem comparação. Aqui é muito rápido. E exatamente porque aqui é tão rápido, e lá realmente, né, é a nossa verdadeira vida, o nosso objetivo, então nós vivemos aqui com os olhos lá. Então nós vivemos aqui pensando lá, pensando na eternidade. E quando nós temos isso em mente, então fica mais fácil para nós sermos intencionais enquanto nós estamos aqui na terra. Então, se eu estou vivendo aqui, mas eu estou com o meu foco na eternidade, eu estou sendo dedicada a Jesus aqui, pensando em lá. Como? Na prática. Enquanto eu estou com meu filho, eu estou focada na eternidade. Eu estou preparando ele para a salvação e para um relacionamento com Jesus. Fica bem mais fácil para a gente ser intencional. Ah, se eu estou com foco na eternidade, eu estou me dedicando a Jesus aqui. Como? No dia a dia, estou lá no meu trabalho, estou me esforçando, estou batalhando, mas eu estou com foco na eternidade. Eu estou lá no meu trabalho, eu estou aproveitando, eu estou criando oportunidades para falar do amor de Jesus naquele lugar e levar comigo para o céu o maior número de pessoas que eu puder. Porque Jesus quer nos usar também, lá onde nós estamos trabalhando. Então a nossa devoção, a nossa dedicação a Jesus é aqui, mas o relacionamento verdadeiro que Ele está nos preparando vai ser lá. E isso é o que mais importa para nós. Por isso que nós não podemos perder esse foco. O nosso relacionamento verdadeiro com o Pai será lá. Agora eu digo para vocês, se viver aqui com Jesus é maravilhoso, imagina viver com Jesus lá no céu. A Bíblia fala que lá não haverá choro, não haverá tristeza, que lá Ele será nosso Pai, nós seremos os seus filhos. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso foco de viver num lugar que não existe mais dor e nem sofrimento, um lugar que Ele preparou com todo carinho para cada um de nós. Quando Ele se entregou, Ele morreu, Ele sofreu, foi para esse objetivo, para poder nos levar para essa eternidade que Ele tem preparado para as nossas vidas. O que acontece é que enquanto nós estamos aqui, nós vamos nos envolvendo com tantas coisas, e muitas vezes essas coisas acabam nos tirando do foco. Nós até começamos com uma vida de devoção e dedicação, mas as coisas que vão acontecendo vão roubando a nossa atenção, e nós acabamos nos esquecendo desse objetivo. Nós não fomos criados para viver aqui eternamente. O Senhor nos criou para viver na eternidade ao lado dEle. Então, se por algum motivo, algum momento da sua caminhada, você perdeu esse foco, que o Senhor Jesus hoje te traga novamente para o centro da vontade dEle. Que você possa se lembrar dessa promessa maravilhosa que o Senhor Jesus deixou para cada uma de nós. Esse é o objetivo de Jesus nas nossas vidas. Nos levar para morar com Ele na eternidade, amém?
Davi, em 1 Crônicas 29, fala que os nossos dias na terra são como sombra, que passam rápido. Olha como é falado, nós nos apegamos tanto à nossa vida aqui nessa terra. E a tudo aquilo que nos cerca. E são coisas tão passageiras, são coisas que passam tão rápido. E Paulo, em 1 Coríntios 13, no texto conhecido, no texto que fala do amor, ele está falando assim, olha, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. E aqui, irmãos, tudo é imperfeito. Aqui tudo é passageiro. Tudo vai passar. Mas lá nós estaremos eternamente ao lado do Deus que nos salvou, que nos amou e que nos resgatou. E Paulo fala assim, olha, ele compara com um espelho, ele fala assim, agora pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como num espelho, mas então veremos face a face. Aqui, quando Paulo ele compara com espelho, não é como o espelho que nós temos nos dias de hoje, que nós usamos, que nós vemos perfeitamente, que nós usamos para nos maquiar, para nos olhar. Naquela época o espelho não era dessa forma. O espelho ele era feito de metais polidos e na sua maioria feito com bronze. Então era com bronze polido. Quando as pessoas usavam o espelho, quando iam refletir, quando iam se olhar, então aquilo era algo borrado, era um contorno indefinido. Por esse motivo, Paulo ele usa o exemplo de um espelho, porque ele está falando assim de algo que está embaçado, que não está definida ali aquela imagem como nós temos hoje. E o que Paulo está querendo dizer? Ele está querendo dizer que aqui nessa terra, nós temos uma visão limitada e imperfeita sobre Deus e sobre as coisas espirituais. Nossa mente é limitada aqui para entender Deus na sua plenitude. Hoje, com a nossa capacidade que nós temos aqui, para o ser humano, isso não é possível. O Senhor, Ele vai se revelando a nós aos pouquinhos, de acordo com a nossa maturidade, de acordo com a nossa capacidade, mas aqui Paulo está querendo dizer que lá na eternidade, nós teremos uma visão clara, que lá na eternidade, nós teremos um conhecimento completo de Deus, e é lá na eternidade que é o que realmente nos importa. Por isso que nós não podemos perder o nosso foco. O nosso foco tem que estar lá. O nosso foco tem que ser voltado para a eternidade. Nós estamos vivendo aqui, mas a eternidade é o nosso objetivo. E Paulo fala que então lá, nós o conheceremos, assim como nós somos conhecidos por Ele. Olha que maravilha esse lugar que o Senhor preparou para as nossas vidas. E o fato da nossa visão ser limitada aqui, precisa gerar em nós um desejo de nos relacionar ainda mais com Ele. Exatamente porque a nossa visão aqui é limitada, que nós precisamos desenvolver esse desejo de ter uma intimidade maior com Jesus aqui. Porque são essas práticas, esse relacionamento diário, essa intimidade com Jesus, que vai desenvolver em nós um nível de confiança nessa promessa de que nós teremos um futuro ao lado desse Deus maravilhoso que nos salvou. E quanto mais íntimos nós nos tornamos dele, mais nós confiamos naquilo que ele promete para as nossas vidas. Quanto mais íntimos nós somos de Jesus, mais nós confiamos naquilo que ele prometeu. Lá nós o conheceremos plenamente, assim como nós somos conhecidos por ele. Então veja, irmãos, não faz sentido nenhum não ter dedicação aqui, nessa terra, não ter devoção aqui nessa terra, enquanto nós vivemos aqui, e querer ter uma vida de relacionamento com Deus lá no céu. Não faz sentido não querer nada com Jesus aqui, não querer se dedicar a Jesus aqui, e querer ter uma vida com Ele lá no céu, na eternidade. No nosso dia a dia não pode faltar essa busca pelo céu. No nosso dia a dia não pode faltar essa busca pela eternidade, esse relacionamento com Jesus diariamente. E nós somos essas pessoas, nós somos essas mulheres que podem explicar isso para o mundo aí fora. Nós somos essas pessoas separadas, escolhidas por Deus, para experimentar, para vivenciar desse amor, dessa salvação,
para desenvolver essa dedicação, essa devoção e levar isso para as pessoas lá fora. Por isso que faz todo sentido isso refletir na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós somos essas pessoas que vamos levar a salvação de Jesus, não só através daquilo que nós falamos, mas também através do nosso estilo de vida. E assim, como nós encontramos devoção e dedicação nessas mulheres nos tempos de Jesus, eu sei que o Senhor também pode encontrar em nós nos dias de hoje. Eu sei que quando o Senhor olha para nós, para nossa igreja, Ele consegue também encontrar em nós um coração de verdadeiras adoradoras, de mulheres que se dedicam, que entregam sua vida de dedicação ao Senhor. Nós somos essas mulheres, nós somos essas pessoas e temos um papel importantíssimo na expansão do reino de Deus aqui na terra. Irmãos, eu concluo essa mensagem dizendo que nós podemos nos dedicar além da igreja, nos dedicando a Jesus aonde nós estivermos, no nosso dia a dia, impactando a vida das pessoas à nossa volta, sem perder o foco da eternidade, porque isso é o que realmente nos importa. Amém? Eu quero agradecer o Senhor Jesus mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui compartilhando essa palavra com os irmãos, de compartilhar um pouco da nossa vida com Jesus, e agradeço a Ele por tudo que Ele tem feito na minha vida, na minha família, na minha igreja, e falar que eu quero gastar toda a minha vida para continuar servindo esse Jesus maravilhoso. Amém? Feche os olhos, eu quero orar só um momento com vocês. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui na tua casa, glorificando e exaltando a ti, Senhor. Nós te agradecemos por termos a chance de entregar as nossas vidas e de gastar as nossas vidas no teu reino. Porque antes éramos escravos do pecado, estávamos presos, enfermos, cativos, mas o seu amor nos resgatou, o teu sacrifício na cruz nos limpou, o teu sangue nos redimiu, Senhor. E onde mais nós gastaríamos as nossas vidas, Pai? Onde mais nós empregaríamos a nossa dedicação, se não no teu reino, se não na tua obra, se não em falar do teu amor? A quem mais nós nos dedicaríamos, Senhor, se tudo o que nós temos veio do Senhor, se tudo o que nós temos e conquistamos foi providência das suas mãos, ó Pai? Que cada um de nós, Senhor, venhamos ter essa revelação cada vez mais profunda do teu amor. E que isso venha gerar em nós, Pai, uma paixão, um amor, um fervor no nosso coração. Que não seja só, Senhor, nas palavras que nós proferimos nas nossas bocas, mas que seja através das nossas atitudes, aonde nós estivermos. Que sejamos reconhecidos por ser seus seguidores. Que venhamos, Senhor, resplandecer do teu amor e do teu Espírito Santo que habita nas nossas vidas. E aonde nós formos, que venhamos ser reconhecidos como pessoas dedicadas e devotas ao Deus maravilhoso que nos salvou. Senhor, a Ti nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E que o Teu nome venha a ser exaltado e glorificado para todo sempre, pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus?